Enquanto a adoração ao diabo e rituais satânicos podem parecer algo que só ocorre na tela de prata, existem muitos casos que documentam o contrário. O pânico satânico dos anos 1980 pode parecer risível hoje, mas era muito conhecido e temido naquela época. Apesar do fato de que muitos chamados satanistas eram simplesmente pessoas comuns, acusadas de adoração ao diabo por se envolverem em atividades inofensivas, como jogar Dungeons and Dragons ou ouvir música heavy metal, existem casos arrepiantes e extremos de atos horríveis cometidos em nome de práticas satânicas. No vídeo de hoje, estamos explorando apenas 3 desses assassinatos não resolvidos que têm ligações com o ocultismo. Sally McNally e Shane Stewart. Os namorados de 18 anos, Sally McNally e Shane Stewart, começaram a namorar no outono de 1987. Durante o relacionamento do casal, amigos e familiares ficaram preocupados com o crescente interesse deles pelo ocultismo e adoração satânica, a ponto de a mãe de Sally, Pat, tentar confrontar a filha depois de se preocupar com a frequência com que ela saía escondida tarde da noite. No entanto, Sally não revelou à mãe seus atos ou localizações. Pat, então, ligou para os pais de um amigo da filha e descobriu que ela era uma adoradora satânica. Sally McNally e Shane Stewart estavam envolvidos em algum tipo de culto satânico. Foi revelado que Sally frequentava regularmente festas ritualísticas. Ela levou um de seus amigos uma vez que ficou chateado quando viu Sally entrar em transe durante um ritual. Mas não era apenas Sally que estava causando angústia àqueles ao seu redor. Marshall, o pai de Shane, também notou uma mudança em seu filho. Shane começou a se envolver em brigas com outros adolescentes quase constantemente, e uma vez até foi jogado em um rio durante uma confrontação. Em janeiro de 1988, o casal se mudou para seu próprio apartamento juntos. E em março, Sally ligou para a polícia para dizer que alguns dos membros do culto estavam envolvidos em atividades criminosas. O casal entregou uma arma às autoridades, alegando que ela foi dada a eles por um membro do culto, e que eles foram informados de que ela havia sido utilizada em um roubo e assassinato. No entanto, o oficial de investigação não encontrou nenhuma conexão entre a arma e quaisquer assassinatos, e o número de série mostrou que a arma havia sido roubada. Shane e Sally revelaram à polícia que temiam que o culto pudesse prejudicá-los. Após 6 semanas, o casal saiu de casa e deixou a cidade separadamente. Em meados de junho, Sally ligou para a amiga que ela originalmente levou para a festa ritualística e disse a ela que estava com medo de que ela e Shane fossem mortos. Shane e Sally se reuniram em 1988 para assistir ao show anual de fogos de artifício no Lago Nasworthy, celebrando o 4 de julho. Antes da meia-noite, o casal foi avistado por um pescador na margem do lago. Outra testemunha viu o casal sendo abordado por uma caminhonete à noite. Eles ouviram Sally dizer aos ocupantes que nem ela, nem o namorado queriam mais se envolver naquilo. No dia seguinte, acharam o carro abandonado de Shane. Embalagens de fast food estavam no banco da frente e as chaves no painel. O casal foi dado como desaparecido em 7 de julho, e a princípio, a polícia presumiu que eram apenas alguns adolescentes fugitivos. Foi Marshall, o pai de Shane, que pressionou a polícia para investigar o ângulo de jogo sujo, pois ele, que tinha 18 anos, havia caído vítima de um assassino. Marshall até apresentou seu próprio suspeito à polícia, outro adolescente com quem seu filho especificamente não se dava bem. Ele afirmou que eles sempre brigavam se encontrassem um ao outro. Marshall foi à casa do garoto para questioná-lo e notou que ele tinha arranhões no rosto, mas o garoto desconhecido se recusou a falar com o pai de Shane. Parece que as autoridades nunca questionaram o adolescente. Meses depois, o caso foi classificado como homicídio quando os corpos de Shane e Sally foram descobertos. Em 11 de novembro, o corpo esquelético de Sally foi encontrado cerca de 4 milhas ao sul, de onde o casal foi visto pela última vez.
enquanto os de Shane foram descobertos 3 dias depois, no dia 14. Ele foi encontrado na mesma região que sua namorada. A causa da morte de ambos os adolescentes foi determinada como um tiro de espingarda na parte de trás da cabeça. O rastro do assassino esfriou até junho de 2017, quando um homem local chamado John Cyrus Gilbreth foi parado por suspeita de posse de maconha. E sua passageira feminina mais tarde informou às autoridades que ele estava traficando drogas. E assim, eles obtiveram um mandado de busca para a casa do então homem de 47 anos. A polícia ficou chocada quando descobriu uma abundância de evidências relacionadas aos assassinatos de Shane e Sally em 1988. Foram recuperadas fitas com SS escrito nelas, bem como uma variedade de notas, escritos e registros que mencionavam ambas as vítimas. Também foi encontrado um cacho de cabelo, uma unha e material biológico que possivelmente era sangue. As autoridades depois revelaram que Gilbreth era suspeito desde o começo da investigação, por ser membro do grupo de culto que os adolescentes frequentavam. Gilbreth tinha 17 anos na época. Até 2020 nenhuma notícia parece ter surgido sobre se ele será acusado pelas mortes de Sally McNally e Shane Stewart. Ele está atualmente na prisão por crimes de drogas e armas, e é certamente considerado um suspeito principal pela polícia. Domingo, 8 de fevereiro de 1981 não foi um dia comum para a polícia de Leroy Carter Jr. A polícia foi chamada para uma cena horrenda no Golden Gate Park, em São Francisco. O corpo decapitado de um homem enrolado em seu saco de dormir foi descoberto no parque que muitos transeuntes e vagabundos na época chamavam de casa, a ponto de os turistas geralmente serem desencorajados a visitar seus terrenos visualmente deslumbrantes. Sem um rosto, a polícia usou impressões digitais para identificar o corpo do afro-americano Leroy Carter Jr., de 29 anos, um veterano sem-teto do Vietnã, que tinha um pequeno histórico de crimes menores e era originalmente da Louisiana. Felizmente, como suas impressões digitais já estavam no sistema devido a delitos passados, ele foi rapidamente identificado. No toco restante do pescoço de Leroy havia 2 grãos de milho enfiados, junto com uma única asa de frango. Uma galinha abatida também foi encontrada a 50 metros do local do crime, levando os investigadores a acreditarem algo além de sua especialidade estava acontecendo neste caso. As autoridades determinaram que provavelmente Leroy foi atacado enquanto dormia, e o corte foi tão limpo, sugeriu-se que um machado ou facão muito afiado foi a arma do crime, com a cabeça sendo removida precisamente de maneira especializada. No entanto, depois disso, as autoridades se sentiram fora de sua profundidade e recorreram ao policial de culto, Sandy Gallant. Ela se interessou por cultos e religiões alternativas após seu envolvimento nas consequências do massacre de Jonestown. Gallant consultou pela primeira vez um especialista em santeria. Santeria é uma religião afro-caribenha. Desenvolveu-se em Cuba entre descendentes de africanos ocidentais. Os dois concluíram que a cabeça de Leroy havia sido levada para fazer uma infusão ritualística usando partes do cérebro e possivelmente as orelhas. Gallant alertou os detetives que era provável que a cabeça fosse devolvida no 42º dia em que estava desaparecida, já que o ritual inicial levou 21 dias e depois mais 21 dias. No entanto, apesar de ser abordada para dar sua opinião, a maioria de seus superiores tinha dúvidas sobre a teoria de Gallant, com alguns até mesmo rindo dela completamente. Como resultado da rejeição da teoria, nenhuma vigilância estava sendo realizada na parte, quando no 42º dia, como Gallant previu, a cabeça em decomposição foi devolvida ao Parque Golden Gates. Consequentemente, ninguém jamais foi acusado em relação ao assassinato de Leroy Carter Jr. Mais tarde, Gallant mudou sua visão sobre qual religião estava ligada ao assassinato. Ela não sentia mais que a santeria estava conectada, mas sim que o ritual estava mais próximo de um obscuro culto de magia negra. Independentemente de seus pensamentos e sentimentos, nenhum novo progresso foi feito e o caso permanece sem solução. Howard Green e Carol Maron.
Em 15 de dezembro de 1979, os corpos de um homem e uma mulher foram descobertos no acostamento da Rota 80 West Paterson, Nova Jersey, por um jovem garoto que estava caminhando seu cachorro. O casal foi identificado como o taxista Howard Green, de 53 anos, e a secretária Carol Marron, de 33 anos, um casal que vivia uma vida tranquila e mundana no Brooklyn, Nova York. Envolvidos em sacos de pano, o casal foi encontrado com ferimentos idênticos. Ambos foram espancados no lado esquerdo do rosto e esfaqueados através do olho direito. Ainda mais horrível foi o fato de que os dois tiveram todo o seu sangue drenado de seus corpos. E ambos tinham um tufo de cabelo preto em suas mãos. As pontas de suas orelhas haviam sido cortadas e 30 marcas de perfuração cobriam seus corpos, nos mesmos lugares exatos um do outro. Compreensivelmente perturbadas com a descoberta, as autoridades revistaram o apartamento térreo do casal, apenas para encontrá-lo repleto de parafernália oculta e livros. Parecia que Howard estava preso há mais de uma década na investigação da Ordo Templi Orientis, uma religião iniciada pelo obsessivo líder de culto, Aleister Crowley. Amigos e familiares não puderam esclarecer isso. No entanto, quando entrevistados, amigos disseram à polícia que viram o casal pela última vez em um trem do metrô de Nova York no dia anterior, e afirmaram que nada estava errado com os dois. Um jornalista chamado Maury Terry foi ligado ao assassinato quando recebeu uma carta anônima direcionando-o para o culto Ordo Templi Orientis e insinuando que mais assassinatos estavam por vir. É desconhecido se a carta era real ou uma farsa, mas se fosse genuína, então não trouxe nenhuma informação nova ou pistas para o caso. Quanto aos motivos, as autoridades não conseguiram encontrar nada nas vidas pessoais de Howard e Carol. Eles levavam vidas perfeitamente comuns, não se envolviam com drogas, ou tinham algum histórico de ex-namorados violentos ou casos extraconjugais que pudessem fornecer algum tipo de justificativa. Por trás da extrema brutalidade, um vizinho estranho foi identificado como uma pessoa de interesse. Descrito como um andarilho que vagava com seu violão e cachorro, o homem costumava morar no apartamento acima de Carol e Howard. Segundo relatos, ele descreveu o casal como bruxas, embora ele mesmo parecesse ter alguns passatempos sombrios quando foi descoberto que ele costumava capturar mentes e fazer o gelo em seu apartamento remover suas cabeças e drenar seu sangue. Um detetive afirmou que ele fazia isso por atenção, quando sentia que alguém não estava mais próximo dele. Ele deixava sangue de rato na mesa da cozinha. O mesmo detetive, em uma entrevista posterior, então disse que o homem fazia isso para silenciar, impressionar uma namorada. No entanto, logo surgiu a confusão. Em 2002, foi revelado que diferentes partes da polícia envolvidas no assassinato não tinham ideia de qual jurisdição o caso estava. Detetives do 88, o Distrito de Brooklyn Polícia de West Paterson e o escritório do promotor do condado, todos confirmaram que pensavam que um dos outros tinha feito a investigação de acompanhamento. O artigo do New York Post viu muita troca de culpas entre as partes e, ainda mais preocupante, contou sobre relatórios conflitantes sobre o crime entre eles. Para começar, o homem acusado de remover as cabeças dos ratos foi entrevistado posteriormente e ele nega que ele já disse tal coisa e até foi tão longe a ponto de dizer que nunca falou com a polícia. Ele então disse aos repórteres que tinha um álibi para o dia do assassinato, pois estava pegando carona no Texas na época. Não só isso, mas descobriu-se que os detetives tinham várias lembranças diferentes dos apartamentos em que o casal morava, enquanto o investigador de Brooklyn afirma que o apartamento estava em desordem, cheio de itens satânicos e sangue que foi encontrado dentro. O detetive de West Paterson discorda, dizendo que não havia sinais de nenhuma dessas coisas e que o apartamento estava limpo e arrumado. Fora isso, o único breve suspeito que as autoridades tinham era o proprietário dos apartamentos que Carol e Howard alugaram. O proprietário admitiu que queria que o casal saísse de casa para que ele pudesse mudar seu pai idoso e doente. Supostamente, ele havia levado Howard ao tribunal por causa do aluguel pago. No entanto, o proprietário acrescentou que não tinha nenhuma vingança pessoal contra o casal e que simplesmente precisava dos apartamentos do térreo para seu pai. Devido à confusão causada pela jurisdição entre as autoridades, as declarações conflitantes sobre o próprio crime
e a falta de motivo aparente para o brutal assassinato de um casal comum e de bom caráter, o caso esfriou extremamente rápido. 40 anos depois e os assassinatos ainda não foram resolvidos, e aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez.